da Escola Bíblica Dominical. E na aula de hoje nós já estamos encerrando o nosso trimestre. Nós estamos indo para a nossa lição de número 13. Então foram aí 13 lições que nós respondemos algumas questões a respeito da nossa fé. E na aula de hoje o seguinte tema será abordado, né? A seguinte pergunta será respondida: haverá uma segunda vinda de Jesus? Este é o tema da aula de hoje. E na aula anterior, nós deixamos as 5 perguntas para que você refletisse, né, durante a semana. E a aula anterior nós estudamos a respeito de céu e inferno, né? Uma pergunta: isso existe? É real? Então, temos algumas questões que deixamos para sua reflexão e esperamos que você tenha refletido de fato durante a semana e tenha algumas respostas ou algo ou que falar na aula de hoje. E a primeira pergunta que nós deixamos da lição anterior é o seguinte: quantos tipos de céu os judeus acreditavam ter? Nós estudamos, né? Pelo menos, né? 3 tipos, não pelo menos, né? Categoricamente, 3 tipos de céu. O primeiro céu, o céu que vemos, onde os pássaros voam. O segundo céu é o firmamento, onde orbita o sol, a lua e as estrelas, que é o espaço que nós conhecemos, o espaço sideral. E o terceiro céu é a morada de Deus, é um local invisível, inalcançável pelo homem em seus modos naturais e físicos. Segunda questão: o que você acredita que não haverá no céu? Qual que é na sua opinião, baseado na leitura da lição, do estudo da lição, o que não haverá no céu? No céu não haverá, por exemplo, pecado, sofrimento, trevas, mortes e etc. Terceira questão: como comprovar a existência do inferno? Existe como comprovar isso? Sua existência somente pode ser comprovada pelas escrituras sagradas. É as escrituras que apontam a existência desse local. Quarta questão: o inferno foi criado para os homens? Para que foi feito o inferno? Por que ele existe, né? Não, o inferno não foi criado para os homens. Ele foi criado para o diabo e os seus demônios, a fim de receberem o justo castigo pelas maldades que eles fizeram, né? O diabo. E a quinta questão é a seguinte: podemos negar a existência do céu e do inferno? Se cremos na Bíblia, a palavra de Deus, não temos como negar. Mas se por outro lado negarmos, independente de crer ou não afetará em nada, pois eles continuarão existindo, né? Eu até usei o exemplo da água. Ela existe independente de você acreditar ou não. Vou tomar um pouco aqui. Então vamos para a nossa lição de número 13, a lição de hoje, que será respondida a seguinte pergunta: haverá uma segunda vinda de Jesus? E nós não falamos na aula anterior, mas vamos falar nessa, né? Deveríamos já ter falado no início. Esta aula é ministrada para os juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos de nossa igreja, e você também encontra outras aulas e outros conteúdos no nosso canal. Inscreva-se e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A leitura bíblica em classe está em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 7, que diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Então temos a seguinte pergunta como tema: haverá uma segunda vinda de Jesus? E temos o texto áureo: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrio e vigiai em oração. Isso é bastante interessante. Então vamos lá, leitura bíblica em classe. Primeira leitura está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 6. E depois nós iremos ler Mateus capítulo 24, 21 e 22. E o texto de 1 Tessalonicenses 5 e 1 diz assim: mas irmãos, sede acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Isso quer dizer que repentino, inesperado. Pois que, versículo 3, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquele que está grávida.
e de modo nenhum escaparão. Versículo 4. Mas, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Mateus 24, 21 e 22 diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Ou seja, temos agora aqui uma iminência de uma segunda vinda de Jesus. Mas será que de fato essa segunda vinda acontecerá? Então nós temos um panorama em que várias religiões, eles sempre têm algo em seu catecismo, em seus manuais doutrinários, algum local em que eles falam da história escatológicas, né? Das coisas, das últimas coisas. Todas essas religiões, elas têm algo que tenta dar uma explicação do futuro da humanidade. Alguns anos atrás foi febre aí nas redes sociais o tal do calendário Maia, em que ele previa o final do mundo para 2012, tinha coisas do tipo, tem também as profecias de Nostradamus, coisas que ocorreram aí poucos anos atrás. E tudo isso são coisas que apontam e que atestam que de fato o ser humano, ele tem uma curiosidade de saber que fim dará tudo isso. Porque, querendo ou não, por mais que você seja até digamos que um ateu, ele está tentando entender isso. Assim como por um acaso, né, segundo o pensamento ateu, a Terra se formou do nada, foi uma coincidência? Uma coincidência também pode destruir a Terra. E para nós que somos cristãos e que acreditamos e sabemos de fato o que realmente irá acontecer, nós também sabemos que vai acontecer as coisas dos últimos tempos. E as outras religiões, as demais religiões também têm esse mesmo pensamento de que haverá sim um final das coisas, né? Agora a forma que vai acontecer e o que vai acontecer, cada religião tem a sua. Mas o que de fato vai acontecer está escrito nas Escrituras Sagradas e é o que realmente irá acontecer. Então, dito isso, o ser humano, ele é um ser curioso e sempre ele quis saber do seu destino final. E na nossa religião cristã, né, no cristianismo, que não é apenas uma religião, mas é uma vida de verdade, porque é a religião verdadeira. No cristianismo, e Jesus ensinou nas Escrituras que ele viria uma outra vez, que ele viria uma segunda vez, porque ele veio. E quais são os sinais da vinda de Jesus? Há algum sinal da vinda de Jesus? Jesus falou a respeito de vários acontecimentos que viriam a acontecer e que serviriam de alerta para nós. Isso você pode dar uma conferida em Mateus 24 e também no capítulo 25. Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Esses sinais, eles, se observados atentamente, será possível entendermos que nós estamos vivendo nos últimos momentos da igreja aqui na Terra. É diário. Os noticiários de tragédias acontecendo, de pestes acontecendo, de terremotos acontecendo. Vamos ver aqui, né, mais, né, digamos que mais não detalhadamente, mas uma sequência de algumas das evidências ou dos sinais da vinda de Jesus ou do final dos tempos. A evangelização em massa de todos os povos, tribos e nações, Mateus 24 e 14.
A deteriorização da família, onde pais matam filhos e vice-versa, Mateus 10 e 21. Os conflitos na política, tanto nacional como internacional, e nós vemos aí que ela é marcada por guerras, então acontece aí os rumores de guerra. A destruição da natureza, você vê o quanto que o ambiente está sofrendo, né? O meio ambiente está sofrendo com o visível aumento dos terremotos e desastres naturais, Lucas 21 e 11. Temos a crise da sociedade marcada por uma forte degradação moral. As pessoas agora estão colocando o certo como errado e o errado como certo. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. As relações interpessoais com o amor de alguns se esfriando muito e as pessoas cada vez mais desinteressadas pelo próximo. Igreja como... E nas igrejas começaram a surgir vários falsos profetas, falsos cristãos, tanto na igreja como quanto fora na igreja, apostasias, falsas doutrinas e muitas coisas terríveis que você pode conferir em Mateus 24, 4 e 5, 11, 23 ao 26 e 1 Timóteo 4, 1 ao 3. São situações e são sinais que estão acontecendo diariamente. Você já parou para pensar que essa peste que está vivendo no mundo, nessa pandemia do coronavírus, ela é uma grande peste? Quem diria que em pleno século XXI, em 2021, nós estaríamos presos dentro de casa por conta de uma gripe? E olha só como as coisas estão acontecendo de acordo com as Escrituras. Jesus está voltando, os sinais estão acontecendo. O próprio Jesus ele nos advertiu dizendo: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21 e 28, ou seja, a redenção está próxima, porque tudo isso está acontecendo, está sendo preparado o cenário para Jesus vir e nos arrebatar e tirar sua igreja dessa terra. Então, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Mas que vinda é essa? Esta é a segunda vinda de Jesus. Porque existem aqueles que não acreditam que Jesus voltará uma outra vez. Tem aqueles que acreditam até que Jesus ele apenas viveu na época lá 2000 anos atrás, mas que ele não voltará mais. E de fato Jesus voltará. Em breve ele virá ele virá e levará a sua igreja. Em sua primeira vinda, Jesus, o Filho de Deus, ele desceu e nasceu de uma virgem, né? Podemos conferir Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, ou seja, Deus conosco. Nascido na cidade de Belém, vamos ler Miqueias capítulo 5, versículo 2, mas tu, Belém, Efrata, embora seja pequenas, entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governador sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ele viveu entre nós sem pecado algum. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Você pode conferir isso em Atos capítulo 2, versículo 23. Estou me referindo a Jesus, pois nós estamos referindo à vinda de Jesus. E ele voltou aos céus. Lucas capítulo 24 e 50 fala assim: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou a mão e os abençoou, os seus discípulos. 51. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Ou seja, enquanto Jesus falava ainda, estava abençoando os discípulos, ele começou a ser elevado ao céu, começou a ser assunto ao céu. Que coisa mais incrível! Segundo as Escrituras, esse mesmo Jesus, ele retornará pela segunda vez para cumprir o restante da profecia, que é a sua segunda vinda.
E a segunda vinda de Jesus ela é subdividida em duas fases distintas. A primeira será de forma invisível. Primeiramente, Jesus vem apenas para arrebatar os crentes, aqueles que estão preparados. Então Jesus vem e ele, com os seus anjos, tira todos os santos dele, todos os servos de Deus, todos os crentes que estão preparados e os leva para o céu. Os captura e os rapta. É o arrebatamento da igreja. Você pode conferir em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Já na segunda fase da vinda de Jesus será de maneira visível, pois todos verão Jesus. Vamos ver aqui primeiramente 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51, que fala assim: E eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, Jesus irá tocar a trombeta e nós seremos arrancados dessa terra e o nosso corpo estará sendo transformado. Já se tratando da segunda vinda de Jesus, em que todos verão, porque a primeira vinda apenas Jesus arrancará da terra os crentes, sem ninguém perceber o que aconteceu, simplesmente tomarão falta daqueles que forem arrebatados. Já na segunda fase de Jesus, nós temos o seguinte texto, Apocalipse 1:7, que fala assim: E ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Lamentarão porque os que estiverem aqui na terra, eles não aceitaram a Cristo, então eles estarão sendo condenados. Por isso que lamentarão. Então Jesus ele vai vir dessa segunda fase, né? Da segunda vinda dele, a segunda fase da segunda vinda. Então ele vai vir de maneira visível com a sua igreja e com os seus anjos. Ele vai vir para salvar e restaurar o povo de Israel e dar sequências aos acontecimentos escatológicos. Que é interessante salientar aqui que Jesus ele vai vir acompanhado da igreja, né, e dos seus anjos para restaurar Israel e para destruir o anticristo, o falso profeta e prender Satanás. Ou seja, Jesus virá com a igreja, conosco que fomos arrebatados, que seremos arrebatados. Nós viremos aqui para destruir definitivamente as obras do mal. Interessante que ultimamente, na verdade sempre existiu, mas hoje está havendo, por causa da disseminação da internet, né? Está havendo uma quantidade maior de pessoas adeptas de OVNIs. E tudo isso pode ser usado pelo inimigo para falar que no momento do arrebatamento da igreja, quando acontecer o arrebatamento, na verdade não foi Jesus, o ser que criou os céus e a terra, que veio os arrebatar, mas foi uma inteligência natural, mas superior, uma inteligência física superior, povos superiores que vieram e abduziram as pessoas. Ou seja, a abdução é quando extraterrestres tiram o ser humano da terra, e nesse caso não será uma abdução, será arrebatamento da igreja. Jesus virá buscar a sua igreja. Como Jesus virá buscar a sua igreja? Ele virá como ladrão sem avisar. Nós temos que orar e vigiar. O dia da vinda de Jesus será sem aviso prévio. Apenas nós temos sinais de que ele está próximo de vir, mas a época, o momento, o tempo nós não sabemos. Até houve aí pessoas e religiões que tentaram demarcar ou marcar a data da volta de Jesus e se deram mal porque não aconteceu, porque ninguém sabe, unicamente o Pai. Então, de acordo com a Bíblia, será inesperadamente como um ladrão que ninguém sabe quando virá e efetuar o assalto. Vamos ver o que fala 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, que fala assim: Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, quem que é a pessoa que dorme esperando um ladrão? Na verdade, a pessoa é surpreendida quando é roubada. Não estamos na terra a passeio para brincar de religião, mas nós estamos na terra para vencer uma batalha e morar no céu, aguardando Jesus vir para arrebatar a sua igreja. Então nós estamos
em uma batalha constante. Se nós observarmos aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10, fala assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois as nossas lutas não são contra a carne nem contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominantes deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Ou seja, quando você está revestido das armaduras de Deus, o dia do Senhor não será uma surpresa. Você até se surpreenderá por ter sido arrebatado, mas não se surpreenderá fazendo coisa errada e não sendo arrebatado. Há uma diferença disso. Então Jesus, como eu já falei em aulas anteriores, Jesus ele não abre mão de você. Ele quer te arrebatar na vinda dele. Quando chegar o seu momento de se encontrar com ele, de deixar esta vida, seja no arrebatamento, ou seja por outra situação, né? E Deus quer você. Ele não desistiu de você. Jesus está voltando. E eu gostaria de finalizar esta aula deixando esta reflexão para você. Jesus está voltando e não irá demorar. Ele virá e não demorará. Percebe o quanto que é importante estarmos sempre preparados fazendo a vontade de Deus, porque o momento que ele vir, Jesus vir, nós não sermos pegos de surpresa. Então vamos lá. Vamos deixar aqui as questões para que você reflita e no próximo trimestre nós já iniciaremos um novo assunto. A primeira pergunta é o seguinte: guerras, fomes e peste em vários lugares seriam sinais da volta de Jesus? 2. Em quantas partes podemos subdividir a segunda vinda de Jesus? 3. Quando será o dia da vinda do Filho do Homem, no caso de Jesus? 4. Como se dará a segunda vinda de Jesus? E 5. Você está preparado para a segunda vinda de Jesus? É uma resposta pessoal. Então, que Deus te abençoe. Reflita. Novamente eu vou te lembrar, quero encerrar esse trimestre com a seguinte frase: Jesus está voltando. Esteja preparado. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.